aconteceu, Paulo Enéas? Você teve todo um processo de usurpação do poder, de atribuições exclusivas do poder executivo por parte do poder judiciário, tá? Então, vamos dar o exemplo da Polícia Federal. O Poder Judiciário não consegue cumprir ordens, ele precisa lançar mão dos mecanismos instalados no Poder Executivo para poder para viabilizar o cumprimento de suas ordens, né? Então, ele precisa das forças policiais, que são forças controladas pelo Poder Executivo. É aquilo que a gente fala de harmonia entre os poderes. Você tem a separação e a harmonia entre os poderes. Então, o Poder Judiciário, ele decide, toma decisões, e aí essas decisões são cumpridas por um órgão que detém o monopólio da força e que estão submetidas ao Poder Executivo. Tá? Então, o que o Poder Judiciário fez? Ele destacou um pedaço da Polícia Federal e colocou a Polícia Federal diretamente sob ordem do Poder Judiciário. Então, ele rachou a Polícia Federal. Você tem uma Polícia Federal STF que não se confunde com a Polícia Federal que está sob a gestão do delegado, Rolando o nome dele, né? Até esqueci o nome dele. Delegado Rolando Alexandre, ou algo assim, algo nesse sentido, isso. Enfim, é o pirulão lá, o cara de 2 metros e pouco de altura. Então, o que aconteceu? O ministro Moro, ele já tinha criado esse racha e criou 2 polícias. Então, a pessoa que cometeu a primeira ilegalidade foi o ministro Sérgio Moro. Tá? E o Sérgio Moro foi um bom juiz, foi um péssimo ministro e ainda pior professor de processo penal. Eu li as teses, a tese de doutorado do Sérgio Moro, conheço artigos dele, ele fala muita besteira, né? Ele tem um conhecimento muito parco, muito mirim de teoria penal e de teoria de processo penal. É um bom juiz, mas é um péssimo professor, é um péssimo teórico. E isso se transpareceu na medida em que ele permitiu, na época, como chefe da Polícia Federal, que 2 de seus amigos lá em Curitiba, que é o Igor Romário de Paula e o Disney Rossetti, criassem dentro do Supremo Tribunal Federal uma, aspas, força-tarefa, onde se criou um verdadeiro desdobramento da Polícia Federal. É como se a gente tivesse uma Stasi a serviço do Supremo Tribunal Federal e que não se confunde com a Polícia Federal como um todo, né? Ela não se confunde com a Polícia Federal que está dentro do Ministério da Justiça. Com a troca de ministros, a saída do ministro Moro e a ida do ministro André Mendonça, que ficou com a incumbência de nomear o Ramagem, e essa nomeação foi rejeitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que parece que até fez ali uma interferência direta nessa nomeação, e que agora nomeou um delegado que não tem aparecido mais, a gente não sabe, ele como chefe da Polícia Federal, a gente não sabe o que ele está fazendo, ele não tem trabalhado, não tenho visto o trabalho dele, né? Não tenho visto o trabalho dele aparecer, e aí aquilo que o Sérgio Moro acusava o Jair Bolsonaro de fazer é exatamente o que ele fez. Ele interferiu na Polícia Federal e ele rachou a Polícia Federal em 2 e criou um órgão separado da Polícia Federal que atende diretamente o Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que a ditadura se consolidasse. A ditadura judicial ela já tinha tomado início em 2004 com a emenda 45, mas os ministros nunca usaram aquele poder que estava à disposição deles. Passaram a usar após a posse, justamente porque dentro do Supremo Tribunal Federal a gente tem dois ministros militantes, né? Um deles é o Alexandre de Moraes, que até pouco tempo atrás era afiliado ao PSDB, fez campanha para o Dória, inclusive, e o outro era o ministro Dias Toffoli, que foi filiado ao PT durante muito tempo, né? Mas ele não atuou politicamente, ele era um técnico do PT, ele era filiado ao PT, mas, por incrível que pareça, o ministro Toffoli, que é um ministro tecnicamente inferior, né, em termos de capacidade técnica ao Alexandre de Moraes, em seu período de militante, ele atuou mais tecnicamente do que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele atuou sempre 100% como político.
fez campanha, segurou Tucano e etc. Então nós temos 2 militantes de partidos de oposição dentro do Supremo Tribunal Federal e não nos espanta que esses 2 militantes estão unidos, né? Toffoli e Alexandre de Moraes, eles estão unidos em torno desses inquéritos, que são inquéritos de perseguição política. Portanto, o ato praticado por eles é um ato que atende a uma reação política, né? Eu disse há um tempo atrás, o pessoal falava, não, mas o que a gente pode fazer? Entrar com mandado de segurança, isso, aquilo. E eu falava, olha, a questão não é mais jurídica, ela é política. Embora ela esteja no Supremo Tribunal Federal, isso não significa que aquele jogo é um jogo jurídico, né? Nós não estamos lidando com um jogo jurídico, nós estamos lidando com um jogo efetivamente e transparentemente, um jogo político, em que a regra jurídica ela é 10% desse jogo que está sendo jogado, né? Então, o que estava acontecendo há um tempo atrás? Tá? A gente já tinha transferido a disputa política para uma outra arena. Ela já tinha passado do Congresso para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou, passa a bola aqui para mim. Passa a bola para mim, porque eu vou cuidar dessas questões políticas. E o Supremo Tribunal Federal virou um equacionador político, né? E aí, após a demissão do ministro Sérgio Moro, é que você consolida a usurpação desse poder, do poder executivo, em mãos do poder judiciário. O presidente da República hoje se chama Alexandre de Moraes. Ele é o presidente da República hoje, tá? Ele exerce as funções, boa parte das funções que são atribuições específicas, estou aqui pegando a Constituição, são atribuições específicas previstas no artigo 84 como atribuições privativas do presidente da República. Elas já vêm sendo exercidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de fato da República, com o auxílio de mecanismos e de discursos e de um apoio dado pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Dias Toffoli. Então, esses 4 ministros, eles formaram ali, digamos assim, um triunvirato em torno do Alexandre de Moraes. É um triunvirato de apoio ao Alexandre de Moraes, que tem feito esse papel de presidente da República no lugar do Jair Messias Bolsonaro. Ele teve as suas funções cristalinamente usurpadas. E elas estão acumuladas. Alexandre de Moraes está acumulando as funções de juiz, de acusador, de pressuposta vítima. Ele se diz vítima, mas nós não sabemos. Vítima do quê? Porque o inquérito é sigiloso. Ele meramente faz acusações de ser vítima de, aspas, fake news, ou, aspas, ameaças. Mas nós não sabemos quais são as ameaças. Eu sou vítima de rojões, né? Eu sou vítima de fogos de artifício. Então, com base nisso, ele se coloca como vítima, como acusador, como julgador, como chefe da polícia e agora como presidente da República. O presidente da República, de fato, é o ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, com o apoio dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, faz até com que o presidente da República tenha que pedir desculpas para embaixador da China, responde coisas para embaixadores de outros países via Twitter, faz live com as pessoas e manda recado para outras nações, faz interferências em questões de Estado. E veja, eles já tomaram a questão política para eles. Quem tem a condução política e quem é chefe de governo hoje é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o chefe de governo, com o respaldo do ministro Barroso, do ministro Mendes e do ministro Toffoli. Ele tem o respaldo desses 4 ministros. Os outros estão quietos, a gente não sabe até onde esses outros ministros... a gente vê interferências ocasionais, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, do ministro Fux. São interferências ocasionais, mas a gente não consegue visualizar do ministro Fachin, né? A ministra Rosa Weber está sumida, não sei por onde ela anda, não vejo ela falar, não sei o que está acontecendo. Carmen Lúcia faz muitas lives com a esquerda. Ela endossa o discurso de esquerda diuturnamente, né? Agora, os demais ministros, a gente, de fato, o ministro Lewandowski está completamente sumido, eu não sei o que ele anda fazendo, o que ele pensa, mas, de certa forma, parece uma situação confortável para ele, né? Ele também era um filiado, um militante petista
antes de ser indicado pelo 5º Constitucional para o Tribunal de Alçada Criminal aqui de São Paulo. Né? Ele foi juiz do Tacrim, depois virou desembargador, via 5º Constitucional, mas durante muito tempo ele militou em São Bernardo do Campo para a esquerda. Ele teve militância jurídica, militância advocatícia e militância política. Então, acho que para ele deve estar tudo tranquilo. Eu vejo o ministro Lewandowski um dos únicos com uma posição de verdadeiro juiz, né? Ele é neutro, não dá entrevista, não fala nada, você não sabe o que ele pensa, o que anda ocorrendo na cabeça dele. Esse ponto, né, de termos que ter o e não podemos esquecer, obviamente, do decano, o ministro Celso de Mello, que também virou um militante político de primeira ordem, né? Querendo caçar celular de general e etc. E interpelando o presidente, comparando o presidente a nazista, fascista, Hitler, com uma linguagem completamente inadequada para um ministro da Suprema Corte, né? Completamente inadequada. Eu sou 1000 vezes mais os meus palavrões que eu coloco em lives de vez em quando, do que aquela linguagem suja do ministro Celso de Mello, conhecido, né, na biografia do ex-ministro Saulo Ramos como juiz de merda. Né? É reconhecido, o meio jurídico o trata como juiz de merda. Né? Então, não sou eu que estou dizendo, tá? É com aspas, palavras do ex-ministro Saulo Ramos, que chamava o ministro Celso de Mello de juiz de merda. Então, o que a gente tem hoje é isso. Tá? O que o pessoal tem falado, mas também aqui eu tenho visto aqui algumas coisas, tanto no Twitter, nas redes sociais, aqui na live, mas a gente precisa ver se os generais eles estão, de certa forma, de acordo com o presidente Bolsonaro ou não estão de acordo. Deixa eu explicar uma coisa bem rápida para vocês. O general que abre mão da carreira militar para virar ministro, ele não é general, ele é civil. Ele passa a ser civil, ele abre mão da sua carreira militar. Portanto, a opinião de um ministro Ramos não pode ser extraída como se fosse a opinião da classe castrense. Assim como a opinião do vice-presidente Mourão. Ele não é militar mais, ele é um ex-militar. Portanto, a opinião dele, na qualidade de militar, tem peso zero. Ministro Ramos, ministro Heleno, ministro Tarcísio, são ex-militares que abandonaram a caserna para ter uma vida política em meio à vida civil. Eles são civis, eles não são militares. Tá? Já a caserna, tradicionalmente, os militares, eles estão sob o regime de disciplina e hierarquia. E a hierarquia determina que o chefe das Forças Armadas e a chefia das Forças Armadas pertence ao chefe de Estado. Portanto, pouco importa o que os militares pensam. Se a ordem do chefe de Estado for dada para que um determinado problema que a gente tem institucional seja equacionado, ao militar cabe cumprir essa ordem. Não cabe perguntar ao militar, que é um subordinado do presidente da República, se ele gostaria de aderir às suas ideias ou não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Portanto, esse mecanismo que está deixando de ser usado por conta de uma falsa interpretação de como funciona a caserna é algo que o presidente da República precisa retomar em suas reflexões, né? E eu não sei se o ministro Jorge Oliveira é a pessoa mais adequada para auxiliar o presidente da República nessas reflexões, porque ele não tem esse conhecimento que eu estou transferindo para vocês. Assim como o ministro André Mendonça, é uma pessoa de conhecimento jurídico muito pequeno. Ele tem um conhecimento jurídico, é pequeno. É um conhecimento muito pequeno. Ele não tem capacidade nem jurídica, nem estratégica, de ter esse tipo de discussão que eu estou tendo aqui com vocês. E, vou dizer, se me convidar para ir, eu não vou. Eu não tenho interesse em ocupar o espaço que essas pessoas estão ocupando. Tem muita gente com qualificação para isso. Se precisar, eu vou lá e explico, mas eu não quero cargo de ministro. Eu não quero nada disso.